Olá, tudo bom com vocês? Aqui é a Isabelle do Mamãe Me Ensina. Eu hoje quero falar para vocês, apresentar esse livro, Consciência Fonológica. Eu comprei esse livro agora em dezembro e chegou e eu fiquei super feliz de poder ter o livro, de olhar por dentro, de conhecer. Então, para quem não conhece o livro, vou estar mostrando um pouco, tá? Consciência Fonológica é um método de ensinar, de alfabetizar crianças. Então, é você trazer a criança exatamente a uma consciência fonológica da nossa língua. Então, você vai ensinar a partir dos fonemas. A gente aprendeu provavelmente pelo método silábico e hoje nas escolas se usa um outro método, o método construtivista, que vai totalmente na contramão desse daqui. Então, esse método da consciência fonológica é um método muito joia, muito bom, tem sido implantado em vários países. Aqui no Brasil ainda vem de uma forma muito tímida, mas é um método excelente. Então, eu estou querendo investir na questão de alfabetização do meu pequeno. Comprei esse livro por indicação de algumas amigas e fiquei encantada. Então, vou mostrar para vocês o livro, tá? Ele é um livro que foi escrito em inglês por esses autores aqui, ó, Merlin, Barbara, Ingvar e Terry. E ele foi feito uma adaptação para o português pela Regina e Adriana, porque ele era um livro em inglês para o contexto lá dos Estados Unidos. Então não fazia sentido, né, em várias questões, porque o inglês com o português são duas línguas bem diferentes. Então elas fizeram essa adaptação desse livro para o nosso contexto brasileiro. E ficou muito legal, ficou muito jóia o trabalho que elas fizeram, fantástico. Elas adaptaram coisas, deram novas sugestões, então tem várias sugestões que foram colocadas extras para nós que somos da língua portuguesa. Eu achei bem interessante, porque até aqui fala... Deixa eu ver se eu acho. Esse livro ele baseia num programa que foi desenvolvido lá na Suécia e na Dinamarca. Depois, então, ele foi levado aos Estados Unidos, foi feita uma adaptação para os Estados Unidos e depois agora feita uma adaptação para nós aqui no Brasil. Então, vale muito a pena ler essa parte inicial do livro. A gente geralmente pensa assim, não vou perder tempo lendo isso, mas é muito jóia porque eles explicam exatamente como foi feito esse trabalho, qual foi o cuidado, a preocupação que eles tiveram, vale muito a pena. Então entra uma parte teórica do livro, Consciência Fonológica nas crianças pequenas, em que ela vai explicar, essa é a parte mais teórica mesmo, tá? Vai explicar o que é fonologia, o que é fonética, o que é fônica, a importância disso, tá? Esse livro foi escrito para sala de aula, então ele traz exatamente uma adaptação para um programa para sala de aula, para professores, apresenta uma referência muito jóia, e aqui, ó, referências, sugestões em língua portuguesa, isso aqui foi colocado exatamente para nós, então muito legal. E aí então ele vai entrar com a parte exatamente sobre os jogos de linguagem, que para você trazer essa consciência fonológica para a criança, eles vão apresentar através de jogos de linguagem. Então ele dá um panorama do programa, nesse capítulo ele vai explicar o que vem em todo o restante do livro, tá? Então ele fala que o capítulo 2 são jogos de escuta, capítulo 3, capítulo 4 são jogos com rimas, capítulo 5, consciência das palavras e frases, capítulo 6, consciência silábica, capítulo 7, introduzindo os fonemas iniciais e finais, aí vem capítulo 8, consciência fonêmica, capítulo 9, introduzindo as letras e a escrita. Então aqui ele dá exatamente um panorama geral de todo o livro que vem agora pela frente. Então aqui começa o que é o capítulo 3, são os jogos de escuta. Então ele vai dar aqui várias atividades, exercícios, já são as atividades prontas, você lê e aplica com a criança.
Então, por exemplo, ouvindo sons. Então, pede para a criança ficar quietinha, fechar os olhos e passar a ouvir o que está acontecendo em volta. Então, às vezes, o barulho dos carros passando na rua, o latido dos cães, às vezes um passarinho cantando, às vezes até o próprio batimento cardíaco da criança, algum relógio, a respiração que faz barulho, o vento, né? Então, você diz, mas isso não tem nada a ver com a alfabetização. Mas é porque você está fazendo os jogos de escuta, você está treinando a criança a ouvir sons. O que pode parecer uma coisa óbvia, mas ela precisa ser treinada para isso. Ouvindo sequências de sons, então você vai começar a fazer alguns sons na sequência, vai trabalhar com ela. E aí o livro tem as variações dos jogos, tudo que você precisa para fazer o exercício, às vezes repetir o exercício com uma nova cara. E aí tem o exercício do gato Mia. Esse aqui a gente faz muito com crianças pequenininhas, desde bebezinho, né? Olha no livro, vê o cachorrinho faz au au, o pintinho faz piu-piu, a abelhinha faz bzzz. Então a gente já costuma fazer isso. Aí você pode brincar, por exemplo, esconder um despertador, alguma coisa que faz barulhinho, deixar a criança procurar. Aí quem diz o quê? Então, por exemplo, o gato mia, o cachorro late, o passarinho canta, o pintinho pia, então o leão ruge. Então é interessante fazer os sons com as crianças. E um dos jogos de escuta que o livro apresenta é esse, sem sentido. Eu achei muito jóia, eu queria comentar e dividir com vocês o que eu tenho feito. Esse exercício ele propõe em que se leia um livro e durante a leitura você vai trocar palavras ou frase, mudar o significado para algo sem sentido, por isso que ele chama sem sentido. Você vai mudar algo dentro da leitura daquele livro que a criança já conhece, para que ela perceba que não está fazendo sentido, que alguma coisa está diferente. Então ele propõe aqui algumas coisas. Você pode fazer uma reversão de palavras dentro da frase, você pode fazer uma substituição de palavras, colocar outra palavra, você pode trocar a ordem das palavras, você pode trocar parte das palavras. É muito legal. E aí então, pensando nisso, eu fiz uma brincadeira com o meu pequeno, com esse livrinho aqui, que eu acredito que deve ter mais gente que tenha, porque ele é do Itaú Social, foi de algum desses anos para trás. E engraçado como criança gosta de coisa que a gente não acha assim, às vezes tão legal. Quando a gente recebeu esse livro, eu olhei, achei meio estranho as figuras e deixei ele quieto. E aí agora recentemente ele descobriu o livro e ele se apaixonou pela história. Então a gente de vez em quando lê essa história. Então ele já sabe bem o ritmo do que vai acontecendo. Então eu começo lendo, né? Dorme, menino, dorme. Então esse livro tem as páginas iniciais aqui. Vamos pular elas. Aqui. Então tem o menininho, ele tá lá chorando, né? E fala: dorme, menino, dorme, não chora na noite escura. Aí, em vez de escura, eu leio: não chora na noite clara. Aí ele já ri e fala: não é clara, é escura. Ele já sabe. Então, nas primeiras vezes que a gente fez essa brincadeira, ele não pegava esses lances. Então, eu ia dando toques para ele. Hoje, ele já pede para fazer. Aí, então, diz, né? Aí vem sua irmã seriam 5, né? Mas eu falo com 3. Aí vem sua irmã com 3 velas, iluminando o céu e suas estrelas. Aí ele já fala: não é 3, são 5. Então, e se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim, com seu... Aí eu troco de violino para violão. Com seu violão e canções sem fim. Então, ele que já conhece a história, percebe que eu troquei uma palavra. E se o violino parar?
Se o violino parar, vem o avô pelos caminhos. Aí eu troco de avó pelo avô. Aí ele fala: não, mãe, é a avó, não é o avô. Então ele foi ficando esperto durante a leitura. Tudo que eu vou mudando, ele vai prestando atenção. E aí então, né? E se os passarinhos não cantarem? Vem a sua tia do sul e traz uma manta preta e vermelha, eu falo. Aí ele ri e fala: não é, mãe, é preta e azul. E aí então, esse daqui, né? E se a manta se for com o vento? Aí eu já troco. Vem a avó devagarinho com leite fresco e um lampiãozinho. Aí ele também já sabe, não é a avó, é o avô. E se o leite derramar? Se o leite derramar, como é? Não perguntes tanto, José. Aqui está a sua caneca de leite. Aí eu falo gelado. Então eu vou trocando as coisas dentro do texto exatamente para ele ficar atento e perceber, porque ele já conhece a história. Então eu vou mudando. Outra vez eu leio, por exemplo, e quando fala essa parte, dorme menino, dorme, eu mudo, eu falo, por exemplo, dermo menino, dermo. Aí ele ri porque ele diz: você falou errado, mamãe, não é dermo, é dorme. E então esse tipo de exercício é muito jóia. Você pode pegar o livro que a sua criança gosta, que já está acostumado, que já sabe a história praticamente de cor e salteado, e aí você vai mudando. Então você pode, por exemplo, trocar a palavra não noite chora escura, por exemplo. Aí você vai trocar a palavra do lugar. Você pode trocar, por vez de dizer chora, você pode dizer charo, que aí ele vai dizer não soou correto, né? Tá diferente. Então esse é um dos exercícios, exercício de um jogo de escuta. É você treinar a criança a prestar atenção e a perceber algo diferente ou sem sentido ou errado na leitura. Gente, fica aqui um pouco, né, da minha experiência que está sendo com esse livro. Tem sido muito legal, super aconselho. Quem puder, quem tiver a chance de comprar esse livro e usar em casa com os pequenos, são exercícios muito gostosos que dá para fazer desde quando eles são bem pequenininhos. Gente, é isso. Um grande beijo para vocês e até mais.